E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu comentário também no decorrer do vídeo, que isso é importante, o seu joinha é importante. Se desejar ser membro, também aproveita a oportunidade. E bora pro vídeo de hoje. Em 2020 eu recebi esta postagem aqui, ó, aonde veio acompanhado de um recado dizendo: Zion, pesquisa sobre isso, porque isso é sério e o povo precisa saber. E eu achei importante e pertinente trazer esse assunto porque eu recebi muitos recados agora por último, depois que o senhor Nicolas Ferreira aí colocou aquela peruca, e muita gente vindo pra cima aqui dizendo que eu estou atrapalhando em vez de ajudar. E o nosso compromisso aqui é atrapalhar sim, aqueles que enganam. Esses que se fingem de defensor de um contexto chamado evangélico, que vem com aquele nome, né? Defensor da igreja brasileira, defensor da família tradicional, em nome de uma direita que, quem me conhece aqui no canal sabe que eu sempre falei a respeito desse assunto, que infelizmente o povo é enganado com essa ideia de direita e esquerda. Eles dividem você, dividem nós, o povo, para estar nesse conflito, enquanto eles estão colocando em prática aquilo que eles têm como empenho. Para você que talvez é leigo nessa área, coloca uma coisa na sua cabeça: não existe direita e esquerda. Como político, você precisa assumir um lado, né, como defensor de alguns princípios, porém a realidade deles nos bastidores, falando-se de políticos, eles têm só um objetivo. E tanto a direita quanto a esquerda trabalham para isso. Se você não sabe, dá uma estudada sobre geopolítica que você vai entender o que eu estou falando aqui. Porém, o vídeo de hoje não é sobre esse assunto, e sim sobre esclarecer para vocês o porquê que eu não tenho Nicolas Ferreira como um meu representante, conforme alguns falam aí. Não é o meu representante e com certeza nunca será. E ele é um cara que está sendo trabalhado para assumir a tal direita aí futuramente. E agora analisa essa postagem comigo para você entender. Eu vou colocar um vídeo também para você tirar as suas dúvidas. E me entenda que eu não tenho nada contra o Nicolas Ferreira, mas sim contra a política dele, que vem com artimanhas de enganação. É só isso para você entender. Olha só o que diz a postagem. Isso aqui ele postou em 2020, deixa eu ver aqui. Dia 26 de outubro de 2020. Ele postou o seguinte: fui convidado para ser o jovem embaixador do Brasil em um evento anual organizado pela OEA, Organização dos Estados Americanos, e obviamente aceitei. E claro, ele foi lá. É uma honra poder representar a nossa juventude. E aí, cara, você acha assim, nossa, se for ver os comentários aqui, nossa, é muita gente alienada, parabéns, me sinto representado por você, porém não entendem de política, nem foram pesquisar o que é a OEA, e muito menos alguns saibam também o que é a ONU. Pra você que não sabe o que é a OEA, eu tenho aqui o site, se quiser entrar aí, depois entra, que é uma organização dos Estados da América, é o mais antigo organismo regional do mundo. A sua origem remonta à primeira Conferência Internacional Americana realizada em Washington em outubro de 1889. Isso é muito importante você saber. A abril de 1890. E aí, lendo, vai até embaixo, para atingir o seu objetivo mais importante, a OEA baseia-se em seus principais pilares, que são a democracia. E aí eu vou parar aqui para perguntar para você: quem é que mais fala de democracia hoje no Brasil? Não é a esquerda? Eles não colocam uma confusão mental na cabeça dos eleitores? Esquerda é democrática, aí vem a direita e diz que é democrática. Enquanto isso, eles estão trabalhando, arquitetando e colocando o plano governamental global em prática. É isso para você entender. A democracia e os direitos humanos. Quem é que mais defende os direitos humanos? Não é a esquerda?
e a segurança e o desenvolvimento. Porém, o Nicolas é de direita, Zaio, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele não fosse político e não estivesse envolvido com essas instituições aqui, aí eu poderia concordar com você. Quando você pensa que vem um político, que se levantou um político principalmente por ser cristão, que está vindo em defesa, né, dos nossos princípios, a qual acreditamos, ficamos todos histéricos e temos o cara como um ídolo, que é o que eu mais bato na tecla aqui. Eu não faço idolatria a ninguém e desconstruo esse conceito. Se você idolatrar um pastor, um líder religioso e um político, você está sendo marionete na mão dessa gente. E o nosso compromisso aqui é fazer você abrir os olhos e entender que a igreja, infelizmente, a igreja brasileira está de mão dadas com a agenda imposta por pessoas que dominam o mundo, porém enganando você que somos de direita. A direita é diferente. Será que é diferente? Vamos conferir aqui o vídeo do pastor Daniel Batista, que ele é presidente do movimento Igreja Sem Política. Depois tu procura lá o site, tem um site Igreja Sem Política, e fortalece também o canal dele lá, Daniel Batista, Igreja Sem Política, canal Verdade em 10 Minutos. E ele desmascara aqui, principalmente o pai, tem 2 vídeos dele, principalmente o pai do Nicolas, que é o tutor, né, do político. A maioria acham aí que é o salvador, né, do meio evangélico da direita brasileira, e também desmascara lá alguns pastores que fazem parte principalmente da Igreja Batista Getsemane. E o pastor Daniel joga real. Presta atenção para você entender. Aconselho até vocês a entrarem lá e ouvirem um pouquinho sobre isso, porque meu propósito aqui não é esse hoje. Mas em compensação, quem acredita em política, quem acredita em lados e ideologias, é estúpido, ele é ignorante. Vamos fazer o quê? Porque na prática, não vou falar nem em questão de autos, tá? Vou falar na questão da prática, não é o que funciona. O que funciona é isso, todos os lados se unindo a direcionar atividades que cooperam, que desenvolvem, que potencializam, que legitimam a autoridade da ONU. Nós estamos diante de um governo internacional, de um único governo, senhores. Os políticos mesmo invocam isso. Então, é um momento crucial da história que nós estamos vendo agora, para não sustentar mais essa ideia estúpida de que existem lados. Não existem lados, só existe o forte e o fraco. A política que funciona é a política do mais forte, a política da dinastia, da elite global. São aqueles que estão à frente do poder e são detentores da riqueza. Esse é o ponto. Então esses caras entram para dentro da tribuna da igreja para discursar patriotismo, para discursar e defender politicamente a visão republicana e dentro de uma visão política, até mesmo de uma visão interpretativa do poder, que não funciona mais, não é o que está acontecendo, pô. E aqui eu abro um parênteses para ficar de olho com esses pastores que estão surgindo agora, por último, como verdadeiros ativistas. Construíram um legado de seguidores na internet e transformaram isso agora como verdadeiros ativistas em cima de uma política. A ideia deles é fazer parte dessa inovação política para afirmar mais. Alguns talvez nem tenham conhecimento do que estão se metendo, mas a maioria sabe do que estão fazendo e usam isso para enganar o povo, porque o povo evangélico é mais fácil, né, de jogar a ideia e ser assimilado. E deixa de cumprir aquilo que foi chamado, né, o ofício pastoral, e transformam a igreja, o público evangélico, num verdadeiro curral eleitoral para fortalecer tudo isso que infelizmente está acontecendo. Zaio, mas nós não temos o que fazer, fugir disso é impossível. Eu concordo com você. Porém, nós precisamos desmascarar aqueles que estão tentando enganar. E esse é o nosso objetivo aqui. Então será que esse povo não percebe a contradição do discurso? Eu digo daqueles que são políticos, não falando da questão teológica. Ok? Mas vamos lá. Então eu estou trazendo essa pauta lá para Verdade nesse minuto e aconselho que vocês passem por lá. Mas a questão aqui é o Nicolas Ferreira. Que o primeiro vídeo que eu gravei sobre ele, aqueles que defendem ele entraram lá e levaram para o lado pessoal. Não leva para o lado pessoal, você tem que, na verdade, fazer o seguinte. Você tem que provar que tudo que eu estou falando aqui é mentira. Você não precisa me ofender.
não precisa dirigir nenhuma palavra contra mim. Você tem que provar o contrário. Se você não consegue provar o contrário, talvez por incapacidade mental ou até mesmo por falta de provas, a melhor coisa é você calar a boca. A questão aqui é a seguinte, que o Nicolas Ferreira ele representa um lado político e também uma ideia teológica. Então esse menino ele traz com ele uma teologia que não tem elemento messiânico nenhum do que ele sustenta como fé e ministério, porque ele é o cara que defende, né, uma gestão política para a igreja. Ponto final, tanto que ele é eleito pela igreja, como também os demais. Ele não apresenta nenhum elemento de Cristo naquilo que ele vive ministerialmente, do que ele vive na fé, a não ser o discurso moralista dele, como também os demais da direita, que não é bem o papel da esquerda evangélica. A esquerda evangélica é mais o sentimento, né, o apreço pelo mais fraco. Já a direita não, é a grana e o moralismo. Aí está o cumprimento da ambiguidade, né? Aquilo que eu falei politicamente falando. Mas esse indivíduo, além dele não apresentar nenhum elemento teológico, nenhum elemento bíblico, escriturário de Jesus, naquilo que ele defende sobre fé e ministério, no primeiro vídeo, eu apresentei uma denúncia sobre ele, do envolvimento da Igreja Presbiteriana, como também do seu Jorge Linhares, como também do pai do Nicolas Ferreira, com a WA, com o Davi Lago, ok? Esse envolvimento ali configura o que eles estão trabalhando a nível de cooperação, de uma formação de liderança com capacitação dessas finalidades. A finalidade da Agenda 2030 da ONU. CAWA é uma instituição da ONU aqui no Brasil. E Davi Lago representa ser um agente, e este agente dentro de uma igreja que o pai do Nicolas Ferreira frequenta. Tá? Eu falei isso no primeiro vídeo. Daí, no primeiro vídeo, eu desafiei Nicolas Ferreira, ele que afirma ter recebido um chamado de Cristo para derrubar a esquerda de Lula e ir contra as pautas anticristãs que a esquerda está defendendo, constitucionalizar e legislar. Aí eu disse o seguinte, olha, essa pauta anticristã que a esquerda está cumprindo agora, tá, não é da esquerda nem de Lula, é da ONU. E ele sabe disso, Nicolas. Entenderam? Essa agenda não é da esquerda, essa agenda é da ONU. Essas metas são da ONU, que a direita e a esquerda se comprometeu a cumprir, tanto que a Assembleia de Deus, Madureira, esteve lá para assinar o pacto com o Papa João, o atual Papa aí, esteve lá para o Francisco, esteve lá para assinar, que inclui ambientalismo, que inclui tecnologia, diálogo interreligioso e muitas outras coisas. Não importa quem está no poder, se é direita ou esquerda, tanto a esquerda quanto a direita, ela está comprometida com essa agenda da ONU. Basta você dar uma estudadinha de leve sobre geopolítica que você vai entender isso. O problema é que o povo se deslumbra, né? Porque agora estamos com a esquerda no poder. Quem é de esquerda? Eu odeio a esquerda. Sou muito mais de direita do que esquerda. Porém, não podemos ser idiotas, imbecis ao ponto de achar que estamos fazendo algo, né, benéfico ou puro porque sou de direita. Não existe isso. E é esse o ponto que eu sempre bato aqui no canal e a maioria não entende. Tanto a esquerda quanto a direita, ela está comprometida com um só objetivo. E o problema é que a gente pega os detalhes e fica polemizando os detalhes. Ah, porque o bispo lá da Assembleia de Deus Madureira foi ter com o Papa. O que pediram para comentar sobre esse assunto é porque ela é de esquerda. Não! É um acerto que nos bastidores existe que vocês não têm noção. A maioria não sabe disso. Só engole aquilo que é falado em cima da tribuna, né? Geralmente pelo líder que está fazendo o momento ali um verdadeiro curral eleitoral. É essa a questão. Vamos lá. Muitas outras coisas que a igreja aos poucos está experimentando a sociedade a assumir, ok? Aí eu disse no primeiro vídeo o seguinte, que ele sabendo disso, no envolvimento das igrejas evangélicas da direita com a ONU, onde a esquerda também está, ele sabendo que a pauta anticristã não é da esquerda, é da ONU, por que ele não vai discursar esse moralismo dele no Tribunal Internacional? Ao invés de ser aqui no Parlamento, pede uma chance para ir lá na ONU e no Tribunal e na Corte Internacional discursar isso. Não vai. Essa moralidade aí. Fala bater de frente com a ONU. Aí entrou um monte de gente aí, me ofendendo e dizendo que eu tenho inveja do cara, como se na verdade eu quisesse ser ele. Essa versão garotinho contemporâneo. Senhores, eu não tenho propósito nenhum de rivalizar nada com ninguém. Eu só estou defendendo aqui
a prerrogativa do Cristo. É o meu trabalho como teólogo e como pastor e como cristão. Agora, o que eu falei no primeiro vídeo, ninguém entrou aí, ninguém refutou, ninguém apresentou nenhum fato, alguma coisa que, na verdade, confirmasse que, tanto teologicamente como politicamente, Nicolas Ferreira é um cara honesto. Esse cara é um fanfarrão, ele é um mentiroso como também os demais. Porque eles cumprem a obediência do cenário cínico dessa política que está aqui nesse país. Ele investa que o que progride, e a esquerda assumiu a política aqui nesse país para fazer isso acontecer, o que progride, o que avança é a ONU. Por isso que se elegeu a esquerda aqui nesse país, porque é ela que vai fazer isso acontecer. Já o outro, o Bolsonaro e os demais que fizeram a oposição, esses caras estão tudo escondidos. Cadê o Silas Malafaia? Cadê os demais que fizeram? Tudo com medo de ser preso. Tudo com medo de ser exposto. Eles cumpriram, né, o papel de fazer essa novela do dualismo, essa luta do bem contra o mal, essa coisa toda que a direita fez para iludir a sociedade que existe uma esperança de que a sociedade será governada pelo bem. Senhoras, ela não vai ser governada pelo bem, ela vai ser governada pelo déspota, porque é isso que está assinalado nas profecias. E o que está se cumprindo é isso. Mas vamos lá. Ô pastor, o que o senhor tem para acrescentar sobre o Nicolas Ferreira? Vejam só vocês quanta contradição. Esse cara não só omite e frauda a teologia bíblica, como também traz contradições políticas. Por quê? Porque ele defende um modelo político republicano, romano, antigo, que está prestes a ser desativado e não será usado mais. O que vai se cumprir é a globalização. Ele sabe disso, que as repúblicas vão ser desativadas e que vai prevalecer o único poder. Então por que ele insiste? Mas vamos lá. Ele insiste porque ele ganha com isso, ele lucra com isso como os demais. Então em 2020, Nicolas Ferreira foi chamado para ser embaixador do Brasil de um grupo jovem da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que é uma instituição da ONU, que chamou o Nicolas Ferreira para discursar, para trazer uma palestra sobre política e religião para a juventude e democracia nas Américas. Um evento específico aconteceu nos dias 26 a 28 de outubro de 2020, e nós vamos colocar o link aí para vocês saberem sobre esse evento, tá? Bom, esse evento que ele foi lá introduzir a teologia da gestão pública, Nicolas Ferreira, porque é isso que ele defende, ele, somado a essa consagração de ser o embaixador de uma instituição da ONU, defendendo o modelo republicano antigo, ele também aproveitou para lançar uma plataforma chamada Sou Destra, para atrair jovens a se preparar para lutar contra a esquerda, que traz como parceiro de Nicolas Ferreira o Todd White. Isso é uma armadilha. E os jovens cristãos, é lamentável tanto de gente que caiu nessa armadilha, cegos, por falta de conhecimento, infelizmente, por uma ignorância. Mas é lamentável. O Todd White, ele dentro dessa plataforma, incentivando os jovens a com ele derrubar a esquerda, ele chama como parceiro um homem dono chamado Todd White, que é membro da Jocum dos Estados Unidos. Será que ele não sabe disso? Que o cara que ele chama para ser parceiro, para derrubar a esquerda, tá? É membro de uma instituição lá nos Estados Unidos, a Jocum, é membro de uma instituição de esquerda. Claro tá? que sabe. A Jocum, que é parceiro... Só quem não sabe é os seguidores dele, que são cegos, que é aquela ideia que eu falo aqui, transforma o cara num ídolo, né? E não no que ele deveria ser, um representante. E aí não cobram. Infelizmente, essa é a verdade. Parceira da WA, a Jocum, que é parceira da Visão Mundial, a Jocum, que é parceira da Wycliffe Bible International, que são instituições que, além de estarem na esquerda política, aqui desse país também, tá? Foram estruturas financiadas pela família Rockefeller. E também são instituições que a ONU credencia, lidera, que estão na lista das cooperações do radicalismo da Agenda de 2030. Ele chama um parceiro. Só que ele não teve nenhuma preocupação de estudar quem era o Todd White, quem é a Jocum, da onde a Jocum surge, quem são os parceiros da Jocum, o que a Jocum defende politicamente, não é só teologicamente, politicamente. E a Jocum, ela ganhou um vasto terreno dentro do contexto evangélico por causa da missão e politicamente, infelizmente, para lamento de muitos cristãos evangélicos, ela é totalmente esquerda e comprometida com essa agenda global, infelizmente. Politicamente também. Então, ou seja, esse cara não tem nenhuma preocupação de esconder isso. Mas vamos lá, olha como que é a situação. A OEA, que eu citei aqui,
que é a da Organização dos Estados Americanos, que é uma instituição da ONU, eu vou entrar nesse mérito agora, que tornou Nicolas Ferreira embaixador de um grupo jovem dessa instituição. Ela foi criada em 1948, através de um tratado assinado em Bogotá, Colômbia, para trabalhar em toda a América do Sul, inclusive também na América Latina, seguindo estas finalidades que ela assume em artigos, em ata. Eu vou citar alguns aqui para você ver. Será que ele também não teve preocupação nenhuma de pesquisar isso? Artigo 3º e 4º, a instituição da ONU que torna Nicolas Ferreira seu embaixador, ratifica e assume cumprir o que foi estabelecido pela ONU como princípios e propósitos com objetivos regionais. Ela existe para servir a ONU e as suas finalidades e metas de milênio. Ponto. Artigo 5º e 33º, a OEA também ratifica o direito internacional como norma de conduta dos Estados em suas relações recíprocas, definindo a ONU como órgão supremo. Ela está deixando aqui a visão política de que todos os chefes de Estado da República e todos os políticos são funcionários da ONU, porque a ONU é o órgão supremo. Olha o que está na ata. Artigo 61. Ela ratifica também que cada governo, cada república, cada país, cada república federativa deverá contribuir com cotas fixas para a manutenção dessa geopolítica, que inclusive a OEA, seus conselhos econômicos, sociais, juristas, como também culturais, serão beneficiados. Olha o histórico de atividade e visão administrativa dessa instituição que consagrou Nicolas Ferreira embaixador de uma organização juvenil. Um indivíduo que não traz a teologia bíblica e que ainda defende um modelo político defasado que não vai funcionar. O que esse cara está querendo dizer? Que vai existir pátria, que ainda existe pátria, que ainda existem divisões entre as repúblicas, que toda essa visão republicana realmente é possível ser sustentada, que era o que, na verdade, Bolsonaro, que se sempre julgou um nacionalista, um ultranacionalista, também defendeu esse discurso. Cadê ele agora? Ele que discursou na ONU. Ele que foi lá prestar não só reverência à maçonaria, como também à ONU. Senhores, esse discurso é um discurso cínico. Esses caras são mentira. São mentiras, são obras mentirosas, são fraudes. Eu quero que você me prove o contrário. Você tem que dizer para mim, não, pastor, tudo isso aí que você está falando não é verdade. Isso não é honesto, que não acabou ainda. Em 2016, a instituição que consagrou Nicolas Ferreira embaixador de seus jovens, firmou também um pacto com o diálogo interreligioso como ferramenta essencial. E quem foi o protagonista disso? Papa Francisco, o mesmo que fez com as igrejas evangélicas no Brasil e também a Assembleia de Deus Madureira. Em 2021 e 2011, a OEA também ratificou seu compromisso com a WA e a NAI, que são as estruturas da rede de Miqueias, que a ONU hoje governa. Ratificou compromisso e sociedade. E sociedade. Olha só, será que esse cara não teve nenhuma preocupação de pesquisar e não sabe, é ingênuo, se diz tão estudioso? Ainda vem mais. A OEA também assume projetos de uma ONG com o objetivo de coalizão dos representantes religiosos do mundo, chamado Religião pela Paz, fundado em 1970, encabeçado pela CMI, Conselho Mundial das Igrejas, a WCC, com a Unesco, com a Unicef e outros diretórios da ONU. O escritório desta ONG está localizado na sede da ONU em Nova York e seu diretório de membros está a WA em diversas religiões. Budismo, islamismo, hinduísmo, catolicismo, judaísmo, batistas, religiões africanas e etc. E no Brasil estão citados principalmente, presta atenção, o CLAI, Conselho Latino-Americano das Igrejas, a CNBB, Conselho Nacional de Bispos do Brasil, a Aliança Evangélica Brasileira, a WA, no Brasil, Davi Lagos, a Aliança dos Batistas e a Confederação Israelita do Brasil e outros. E inclusive a Najuri, que eu citei no primeiro vídeo que eu fiz sobre o Nicolas Ferreira, que é uma associação de juristas evangélicos, que também está toda comprometida com a direita evangélica. A esquerda política que o Nicolas Ferreira condena, inclusive a evangélica, está na estrutura, na rede institucional que ele foi consagrado como embaixador. O CLAI,
que é um dos nomes mais fortes e pesados no Pacto de Lausanne de 74, que a gente vem denunciando, que traz toda a esquerda religiosa e assume o compromisso daquelas sensibilizações da introdução da nova religião, do fim do da ortodoxia bíblica, que eu já fiz vídeos, na verdade, desde muito denunciando isso. Ou seja, existe uma rede de cooperação que está interligada e todas elas cumprem a mesma finalidade, a nova religião, ao mesmo tempo que se apresentam rivais. A pergunta que eu digo aqui para vocês é, o Nicolas está no esquema, pastor? Só imbecil idiota que não vê isso. Me desculpe, mas o imbecil é o senhor, pastor. Então prova ao contrário. Prova ao contrário. Ele tem um pai que congrega na presbiteriana, que agora parece que não está mais, mas por anos ficou ali cooperando, sabendo que o Jorge Linhares e a Igreja Presbiteriana recebia dentro da sua instituição o Davi Lago para fazer o tal trabalho que eles chamam aqui de formação de lideranças para capacitação de finalidades que se trata da Agenda 2030, que entra ambientalismo, entra gestão pública, entra esse monte de porcaria, e é um agente da ONU. E eu perguntei exatamente, por que você não fala isso, Nicolas? Ou então, de repente, por que você não vai discursar esse moralismo lá no tribunal e na Corte Internacional da ONU, sabendo que essa agenda anticristã é dela e não da esquerda nem de Lula? Lula só é funcionário do esquema, para não dizer nada. É um bota alguma coisa aí que não manda nada, ele é só uma figura. E ele sabe disso. Por que você não vai discursar lá na ONU? E mais essa, você é consagrado embaixador por uma instituição que não só serve à ONU, traz ratificações de compromisso com ela e com a agenda, e que também alimenta na sua rede toda a esquerda política que você condena. Que representa o fim de uma era republicana que contradiz o seu discurso, que vai contra o que você na verdade sustenta. O modelo político que você diz que você sustenta não serve mais. Não é mais prático naquilo que na verdade as instituições da qual você está assessorado, está conveniado, defendem. Então você discursa mentira, você é um fanfarrão, você é um desgraçado, você é um maldito, que você leva a mentira e alimenta as pessoas uma fantasia política, você sustenta na cabeça delas que ainda vai existir nações, que ainda vão existir direitos e liberdades, que ainda poderão vir dias onde as pessoas realmente vão poder gozar de certa liberdade, de certo direito constitucional, que no fundo você sabe que não é o que está acontecendo. Que toda essa fantasia e toda essa ilusão teológica e política que você vende, que você introduz dentro da igreja, está condicionando ainda mais evangélicos, como não evangélicos, toda a sociedade que acredita em você. Há uma escravidão total, porque nós estamos indo para uma nova ordem mundial. E você está ajudando a mentira e alavancando ainda mais a ONU no poder. Senhores, a denúncia era essa, e aqueles que entrarem pelo canal, que quiserem, né, me ofender pelo que eu falei desse garotinho, prova ao contrário. Nós vamos colocar os links aí, vocês podem fazer a pesquisa de vocês, podem ir atrás do que vocês quiserem. Tem que ser mostrado que eu menti, que tudo que eu falei aqui é uma calúnia. Então é isso. Então, se é calúnia, processa, pô. Se teologicamente, politicamente ele não mostra essas contradições, então processa. Vamos lá, vamos ver se ele vai ter coragem. Ele não tem coragem para falar do pai dele, ele não tem coragem para discursar lá na ONU, de repente pode ser que ele tenha coragem, de repente para vir contra mim o que eu falei aqui, só que não apareceu até agora. Um abraço, Deus abençoe vocês. Espero no próximo vídeo desse movimento apresentar ainda mais alguns detalhes importantes nisso, do que a igreja, infelizmente, ela vem vivendo a nível de contradições do que diz respeito à união desses dois fatores, política e religião, porque quando une essas duas coisas, vocês já sabem quem são. São agentes do único poder. Um abraço, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Deu para entender um pouquinho como é que funciona? É exatamente essa a questão. Quando eu falo que, infelizmente, a igreja brasileira jogou uma ideia para os seus fiéis que agora sim a igreja está em relevância, está atingindo a política, né, infiltrado na política. Quando a igreja se envolve é porque ela está comprometida politicamente com a agenda dominante. Para você que talvez, né, não entenda muito bem essa questão, comente aí embaixo, pode ficar à vontade. Se você entende alguma coisa a mais, contribua também nos comentários aí embaixo, que nós aqui vamos ficar agradecidos e com certeza vai ajudar outras pessoas também a enxergar um pouco mais. Ah, Zaio, mas não tem como fugir disso. Como eu já falei, não tem. Porém, tem como você não ser usado como massa de manobra na mão desses enganadores do evangelho, que se isso tudo vai ter que acontecer, que eu e você não venhamos ser tapados
e lá na frente se sentir enganado. Pastor que se envolve em política deixou de ser pastor faz muito tempo, só está usando o título, a vocação pastoral, que não exerce mais, simplesmente para contribuir para um só objetivo: colocar em prática aquilo que a política já vem conduzindo, independente se é direita ou esquerda. E que eu e você não venhamos ser enganados. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.